Fala pessoal, boa noite. Dia 30 de janeiro de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quinta-feira. Primeiro, lembrando, né, o objetivo deste e de outros vídeos que eu tenho publicado não é apresentar recomendação de compra ou venda, não é fazer análise. O objetivo aqui é apresentar os dados, apresentar o mercado, objetivo educacional, ajudar porque outras pessoas compreendam, que as pessoas compreendam o funcionamento do mercado. Então, hoje, por exemplo, foi um dia que quem vê só o fechamento do mercado vai falar assim: opa, o Ibovespa aí fechou com alta, né? 0,12%. Não continuou o processo de queda de ontem, mas não foi bem assim. O mercado oscilou, chegou a cair forte aí, mais de 2%. E aí a gente teve aí no final da tarde uma bela recuperação aí do índice. Agora vamos ver os próximos pregões. O mercado está volátil, promete, né? Tem a notícia aí, a evolução aí da questão do coronavírus, né? Então, o mercado bem volátil e a gente precisa ser bem prudente, tomar cuidado, né? Não entrar em euforia, avalie, defina pontos de entrada e saída e principalmente, opa, quanto que eu aceito perder? Não acredite apenas que, não, eu estou montando uma posição e com certeza eu vou ganhar, né? Então, essa análise, né, essa avaliação por parte de cada um, por parte de quem está investindo e está entrando no mercado de ações, muita gente vindo para o mercado de ações, é importantíssima. Então, vamos lá. O índice, né, o Ibovespa, fechou com alta de 0,12%. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o gráfico intraday, né, o gráfico de 15 minutos, a gente vai ver como que foi essa oscilação durante o dia. Tá? Oscilação, ó a oscilação aí, ó, 2.700 pontos. O que é essa oscilação? A diferença entre a máxima e a mínima do dia. Tá? Então você vê aí o fechamento do índice em 115.528 pontos, né? Com volume aí de 18 bilhões. O índice termina aí, você vê que ele veio de duas quedas fortes, depois uma alta, uma queda e agora uma leve alta, né? O Ibovespa aqui, deixa eu apresentar aqui para vocês, ó, tá? A gente vai ver aqui por setor, o Ibovespa alta de 0,12, commodities de matéria-primas alta de 0,17, varejo fechou em queda aí 0,25, né? Os bancos aí se recuperaram, ó, 0,91%, né? Que bancos são esses? Banco do Brasil, BTG, Itaú, Bradesco, Santander. As construtoras fecharam com leve queda, estavam tendo forte queda durante o dia, 0,10%, e as elétricas, né, fecharam com queda aí, o setor com maior queda de 1,25%. Que elétricas são essas? Equatorial, CEMIG, EG3, ELET3, ELET6, Eletrobras, né? NBR3, né? Ok? Então vamos lá, continuando aqui. A gente vê aqui em detalhe o gráfico aqui, os últimos 5 candles, né? Os últimos 5 pregões. Você observa que a gente vê um pavio aqui, ó, o índice foi lá embaixo, chegou a romper as mínimas aqui dos pregões do penúltimo pregão, né? Mas recuperou aí, fechando aí acima, né, do fechamento do dia anterior. Mais embaixo aqui eu apresento os destaques do dia. Destaques do dia aí a ação da Gerdau, né? 2,98% de alta. Depois vem a ação ordinária de Petrobras, 2,08%. E destaque negativo, VEG3, 3,35% de queda, Braskem, 3,20% de queda. 3,20% de queda. Na semana, os destaques positivos, a gente vê Rent 3, Localiza, IRB, TIM. Destaque negativo, Braskem, Marfrig, CSN. E Usiminas também, ó, Usiminas que na semana passada foi um destaque aí positivo, nessa semana aí sofrendo, né? Nesse outro gráfico aqui mostra a variação no mês. A gente vê VEG o destaque, junto com Magazine Luiza, B3SA3, Localiza e IRB. Na ponta negativa aí, Brasil Foods. Aqui a gente está vendo as 20 ações com maior peso no Ibovespa. Itube, Itaúsa, Bradesco, né? Banco do Brasil, Petrobras. São os destaques aí das 20 ações com maior peso no Ibovespa, são os destaques aí negativos no mês, tá? Agora vamos para o gráfico. Vamos ver aqui o gráfico do Ibovespa. E eu queria fazer um comentário. Hoje, nessa quinta-feira, eu gravei 2 vídeos durante o pregão,
porque eu entendi assim, tinha alguns pontos interessantes para a gente aprender, né? Pontos para quem está começando no mercado, ver, compreender como é que funciona. Então, uma coisa que é importante, às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim: não, caiu muito, então é oportunidade de comprar. Opa, subiu muito, então é oportunidade de vender. Ou também, não é confusão minha não. Opa, caiu muito, então é oportunidade de vender. Opa, subiu muito, então é oportunidade de comprar. Sempre esse muito. Aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, o que, que é muito para você? Você concorda comigo que isso é subjetivo? O que, que é um calor? Está muito quente? Está muito frio? Isso aí tem uma subjetividade enorme. E a gente precisa, e aí eu vou colocar um ponto aqui, que é o seguinte: é definir pontos técnicos. Eu vou entrar numa posição, ok. Quando é que eu saio? Se não acontecer o que eu estava prevendo, o que eu planejei, se ocorrer uma. Porque o mercado é imprevisível. Se ocorrer um movimento contrário à minha posição, onde é que eu limito a minha perda? Aí a gente está falando de gerenciamento de risco. Ah, não, eu montei essa posição, mas é para segurar, eu vou montar uma carteira, estou comprando aos poucos. Aí é uma história. Você também não vai estar preocupado com uma oscilação de um dia. Agora, se você está preocupado com o curto prazo, você tem que fazer esse tipo de avaliação. Né? Entrei nesse ponto, vou sair aqui se ocorrer um movimento contra a minha posição, saio nesse nível. Se bater nesse nível acima do meu ponto de entrada, eu vendo ou não, vou subir o meu stop, aí vou colocar um stop que a gente chama stop de proteção, vou proteger o meu lucro, não quero sair na perda mais, não aceito mais perda. Esses pontos devem ser definidos antes de executar uma ordem de compra e venda. De compra, né? A gente pensando no investidor que atua na compra, sem pensar em venda descoberta. Isso é importantíssimo. Então vamos lá, esse aqui é o gráfico do Ibovespa, você vê 114.900, você assistindo os outros vídeos. E assiste, porque é interessante para você ter uma ideia de um filme e não de uma fotografia. Então você vê que o índice chegou a trabalhar, chegou próximo aqui, ó, vamos ver a mínima do dia aqui, ó. Mínima do dia, 112.825. E aí ele voltou fechando em 115.528. Agora vamos ver no gráfico de 15 minutos como aconteceu esse movimento. Vou carregar aqui o movimento aqui do índice. Esse daqui é o gráfico de 15 minutos. O que acontece aqui? O que a gente está fazendo aqui? A cada 15 minutos, o sistema registra o fechamento, a máxima, a mínima e a abertura dentro de 15 minutos. Vou até fazer mais, vou pegar o gráfico de 5 minutos. Esse daqui é o gráfico de 5 minutos. Então a história do pregão de hoje começa aqui, ó. Começa às 10 horas, na abertura, né? Em torno aqui de 115.360, tá? E aí o mercado faz essa queda aqui, ó, você vê, 12%, opa, o mouse escorregou aqui, vou marcar de novo, ó, 2% de queda, um pouco mais de 2% de queda, e depois volta aqui fechando nesse nível aqui, que dá os 0,12%. Repara, olha só, gente, o movimento que o mercado fez, né? Esse movimento aqui, ó, foi cá embaixo e depois voltou. E agora a gente vai aguardar, vamos aguardar o pregão de amanhã para ver o que acontece. Dando uma passada rápida aqui pelas ações, vou botar aqui no gráfico diário. A gente vê YouTube 4 primeiro. Ó, o papel que chegou a 32,50, aí próximo de 32,50, se recuperou. Depois vamos ver aqui Vale 3. Os principais papéis, os 3 papéis com maior peso no índice. Voltando aí, de repente vai testar aqui essa faixa aqui de 51, né? 51,70, esse nível aqui, ó, brigando aqui. Existe um gap aqui em Vale. E depois a gente vê aqui para terminar Petrobras, né? Petrobras que chegou a trabalhar ali, ó, atingiu o nível de 27,70 e agora retornando aí, ó, para cima de 28,70, né? Então, essa é a situação. É isso aí, pessoal. O importante de hoje, desse vídeo de hoje, é gerar essa reflexão. O que é muito? A gente pode se deixar levar por conceitos, por visões, vamos dizer assim, subjetivas. A gente precisa ter essa crítica, né?
fazer essa autocrítica aí, opa, será que eu tô, né, eu preciso ter números, eu tenho que ver a parte técnica. E aí eu não estou falando de se tornar um especialista, não. É ver o básico, é ver quais são os pontos importantes. Isso é bem interessante, eu acho que gera um resultado melhor do que às vezes jogar na subjetividade que acaba gerando uma angústia. Tipo, a pessoa vende um papel, aí depois vê o papel subindo, se desfaz de uma posição e depois vê o papel subindo. Sempre lembrando o seguinte, não é porque o índice fechou nesse nível aqui, voltando no índice, não é porque ele fechou agora 115.528 que tudo acabou e que a gente pode ter certeza que a bolsa vai voltar aqui, vai buscar lá de novo os 119.000, 119.500. A gente não pode ter essa certeza. Então vamos aguardar os próximos pregões aí amanhã. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço, boa noite, bom descanso e até amanhã.